Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é simplesmente fundamental. A de que a história da redenção na Bíblia não é um improviso, sabe? Não é uma reação. É um projeto eterno. E a premissa central de toda essa conversa é exatamente esta: Jesus não é o plano B. A vinda de Cristo não foi uma solução de última hora, mas o coração do plano de Deus desde o princípio. Para a gente conseguir entender a dimensão desse plano, a gente precisa voltar no tempo, lá para o primeiro dia do que parecia ser a derrota humana. É lá, no meio de um juízo, que uma promessa nasceu. Pensa bem no cenário. Gênesis capítulo 3. É um ambiente de desobediência, de vergonha, de uma ruptura total. A sensação é de que tudo está perdido, de que é o fim da linha. Só que é exatamente aí, no meio do caos, que Deus não faz uma pergunta, mas sim uma declaração que vai mudar todo o curso da história. E essa declaração não é uma sugestão qualquer, é um decreto divino. É Deus desenhando ali, na hora, o mapa de todo o conflito da humanidade. E o mais importante, a sua resolução final. E o contraste aqui entre essas duas feridas é a chave para a gente entender o plano. Uma ferida no calcanhar significa um sofrimento, uma dor, uma batalha real, claro, mas é um dano passageiro. Já a ferida na cabeça, essa é um golpe fatal. É uma derrota definitiva. Ou seja, a vitória já estava decretada desde o início. E essa vitória, que foi decretada lá no início, não ficou perdida no tempo, não. Vamos ver agora como essa promessa tão singular foi, cuidadosamente transportada através dos séculos. Essa linha do tempo mostra bem essa progressão. Começa lá no Éden, com o decreto da promessa. Depois, a gente vê na história de Israel que as alianças e os sacrifícios eram como setas, sempre apontando para frente. Aí vem os profetas mantendo essa esperança acesa, até que chega o que a Bíblia chama de plenitude do tempo, e a promessa vira uma pessoa. Essa frase, plenitude dos tempos, é fantástica. Ela não quer dizer que foi um acidente histórico, uma coincidência, não. Significa que foi um momento perfeito no relógio divino de Deus. Então, o ponto crucial aqui é que o nascimento de Jesus não aconteceu para inventar um caminho novo, mas sim para cumprir a promessa original, aquela feita lá na aurora da história. E isso nos leva direto para o grande paradoxo da história. Como que aquilo que parecia a derrota final foi, na verdade, a vitória estratégica mais definitiva de todas. Essa passagem de Hebreus revela a lógica divina em ação. Pensa só, a maior arma do inimigo, a morte, foi usada contra ele mesmo. Se a gente analisar a estratégia, fica ainda mais claro. Primeiro, Cristo se torna humano, de carne e osso. Depois, ele entra no território do inimigo, a própria morte. E, por fim, ele usa o mecanismo da morte para aniquilar o poder dela para sempre. É uma inversão de poder completa. A ressurreição não foi só um milagre. Ela foi a prova definitiva, o recibo, de que a promessa feita lá no Éden tinha sido completamente cumprida. Agora a gente consegue ver o tamanho desse plano. E a gente percebe que ele não foi criado como uma resposta à queda. Ele já existia antes mesmo da criação do mundo. E essa é a nossa âncora teológica. Cristo não foi uma ideia que surgiu depois do pecado. Ele já era conhecido antes do início de tudo. A grande conclusão aqui é que a história não começa com um plano que deu errado e precisou de um conserto. Ela começa com um plano de redenção que já estava pronto. Isso revela um Deus que nunca, jamais, é pego de surpresa. Tá, mas e daí? O que essa grande história cósmica tem a ver com a gente hoje? Bom, ela tem implicações muito profundas para a nossa vida neste exato momento. Aquele mesmo poder que derrotou o inimigo lá na história é o poder que restaura vidas hoje, oferecendo graça bem no meio do nosso fracasso ou da nossa ruína pessoal. E, embora as acusações e as lutas continuem, aquele ferir do calcanhar, lembra? A vitória decisiva, a que realmente importa, essa já foi conquistada em Cristo. E é assim que a gente conclui exatamente onde a gente começou. Cristo não é uma solução alternativa. Ele é o começo, o meio e o fim de toda a história de Deus. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é bem pessoal e que essa história toda apresenta para cada um que ouve. A promessa foi cumprida. A questão que fica é o que cada pessoa vai fazer com essa promessa viva chamada Jesus Cristo.